O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e disse, começando a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, dizendo: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã, é preciso que nós respondamos esta pergunta. Não foi à toa que Jesus, mesmo depois de Pedro ter respondido, disse que não era para os discípulos falarem a ninguém. Quem é Jesus para mim? Pedro nos dá a resposta. Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Mas como essa salvação se realiza na minha vida? Como eu tenho abraçado Jesus como Salvador? O mesmo Jesus que hoje confia a Pedro as chaves, é o mesmo Jesus que manda Pedro sair de retro e ir atrás dele. Porque muitas vezes nós não queremos ir atrás de Jesus, nós queremos ir na frente dele, conduzindo ele e dizendo o que é melhor para a nossa vida. Quando quem deve ir à frente e nos conduzir é Ele. Porque nós queremos que as coisas aconteçam da forma como a gente quer. E nem sempre aquilo que acontece na nossa vida, por pior que seja, é ruim para a gente. Pode ser que a gente veja aquilo como ruim, mas às vezes aquela situação de desafio está me ajudando a ser uma pessoa melhor, porque Deus ou nós deveríamos nos ocupar mais, como a liturgia de domingo nos ensinou,
com a salvação de nossa alma, não com a salvação do nosso corpo, porque a nossa busca deve ser a salvação. E não ficar como nós escutamos na primeira leitura, como aquele povo que havia sido libertado do Egito, havia atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto, viu as maravilhas que Deus fez por ele, mesmo assim ficava chorando, porque não tinha aquela carninha, porque não tinha aquela cebolinha gostosa. A libertação custa. Então quem é Jesus para mim? É um fantoche que tem que fazer as minhas vontades? Ou eu tenho que fazer a vontade dele? Seguir ele, tomar minha cruz, ir atrás dele, como ele mesmo diz. Rezamos isso no Pai Nosso. E às vezes não nos recordamos. Seja feita a minha, a tua vontade. Então, que a gente possa nesse dia pensar: quem é Jesus para mim? Que tipo de salvação eu desejo? A salvação da pele ou a salvação eterna da alma? E muitas vezes, para conseguir a salvação da alma, eu preciso sofrer um pouco na pele. E a gente às vezes quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, não do jeito que Deus quer. A gente se coloca na frente de Deus. E aí Jesus fala: Satanás, vai para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.